Olá, bom dia! Nada melhor do que começar o sábado falando de saúde, não é verdade? E no programa de hoje, a mastologista Gláucia Mesquita fala sobre a importância da mamografia e ainda esclarece sobre o exame. Hoje você também vai conferir alguns mitos e verdades sobre cabelo, pele e depilação com a dermatologista Luana Leda. Confira ainda a crônica do Dr. Mauro César Oliveira, presidente da Associação Médica Brasileira do Maranhão. Isso e muito mais você confere agora. Você deve ter milhões de desculpas para não fazer a mamografia e dizer que deve doer ou então não tenho tempo, pois hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esse exame que detecta o câncer de mama e ainda poderá tirar suas dúvidas. Olá, bom dia, tudo bem? Hoje no programa Raio-X MA vamos abordar um tema de muita importância para nós mulheres, a mamografia e a importância também do autoexame. E quem conversa com a gente é a doutora Gláucia Mesquita, a mastologista, uma grande profissional aqui de São Luís. Tudo bom, doutora? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Doutora, qual a importância da mamografia? A mamografia ela é importante porque ela é o único exame que consegue detectar algumas lesões muito iniciais, principalmente o que a gente chama de microcalcificações, que são os pontinhos brancos que não aparecem na ultrassom, não aparecem na ressonância, não é palpável, o paciente não sente, somente a mamografia vai conseguir detectar. Então, ela é praticamente um raio-x da mama. A mamografia nada mais é do que um raio-x da mama. E nesse raio-x a gente consegue identificar algumas lesões muito pequenas, esses pontinhos brancos que são as calcificações. E essas calcificações, na maioria das vezes, são tumores muito iniciais ou então pré-tumores. É uma lesão que um dia vai se tornar um tumor, mas ainda não tornou. Então, essa é a grande importância. Além de que a gente tem exames muito grandes, populacionais, e que mostram que as mulheres fazendo mamografia anual, a partir dos 40 anos, a gente tem uma redução de mortalidade. O que significa isso? Aquela mulher que faz todo ano o seu exame, se ela tiver um câncer de mama, é muito pouco provável que ela vá morrer por causa desse câncer, porque vai ser um diagnóstico precoce. Então, você fazer mamografia a partir dos 40 anos numa população, você vai diminuir a taxa de mulheres que vão morrer por causa de câncer de mama. Porque o que mata é o diagnóstico tardio, o que mata é a metástase, e isso acontece principalmente nas mulheres que já encontram tumores avançados. Então, a mamografia tem esse sentido. Se a mulher ter o seu exame, a gente tem que deixar bem claro que o fato dela fazer mamografia todo ano não faz com que ela não tenha câncer de mama. Às vezes a paciente chega e fala assim, doutora, eu faço exame todo ano e de repente apareceu um tumor. Não significa que ela não vai ter, significa que a gente vai identificar esse tumor muito pequeno antes dele se tornar palpável, a ponto de a gente poder fazer um tratamento bem mais tranquilo nela. Então a mamografia tem esse sentido. Agora a gente quer saber o seguinte, qual a diferença entre mamografia digital e a mamografia convencional? A mamografia digital e a digitalizada, que são muito semelhantes, elas são melhores, principalmente nas pacientes jovens com relação à mamografia convencional. A gente já tem estudos que mostram que elas têm uma capacidade melhor de detectar lesões, principalmente nas mulheres abaixo dos 50 anos. Por quê? Porque as mulheres mais jovens, as mulheres que não entraram na menopausa ainda, as mamas delas ainda são muito densas. As pacientes perguntam muito, doutora, o que é mama densa? A densidade mamária é a quantidade de glândula mamária que a gente tem. Quando uma mulher vai envelhecendo, a mama dela vai sendo substituída por gordura, que a gente chama de lipossubstituição. Então, uma senhora de 70 anos, a mama dela praticamente é só gordura, muito mais gordura do que glândula. E aí, quando você faz o raio-x, que é a mamografia, você consegue encontrar alterações mais facilmente, porque dentro da gordura é mais fácil de identificar o nódulo. A mulher mais jovem, a mama dela ainda não sofreu essa substituição por gordura, então a mama que tem muita glândula. A glândula no raio-x, ela aparece com uma forma da cor branca. O nódulo também aparece com uma cor branca. Então, quando você olha o branco com branco, não realça. Então, quando você tem mamas densas, você tem uma sensibilidade menor da mamografia. Então, toda vez que você tem pacientes jovens, o ideal é que você faça mais a mamografia digital digitalizada do que a mamografia convencional, né? E, de preferência, nessas pacientes jovens com as mamas densas, que seja complementado pela ultrassom.
A ultrassonografia é um exame muito mais fácil de fazer. A maioria das mulheres gosta de fazer a ultrassom e tem a tendência de querer substituir a mamografia pela ultrassom, nessa faixa de 40 anos para cima. Mas ela tem que entender que cada exame tem sua funcionalidade. A ultrassom não substitui a mamografia e a ressonância também não vai substituir nenhum dos dois. Tem paciente que quer pular todas as etapas e passar direto para a ressonância, achando que a ressonância é melhor. Não é melhor. A ressonância ela tem as suas indicações muito precisas, em cada caso muito específico, que ela tem suas indicações. Então, quando a gente coloca para a mulher, ela tem que entender que ela tem que fazer a mamografia. Às vezes, essa mamografia tem que ser complementada pela ultrassom, principalmente nas mulheres com mamas densas. E aí é uma complementação, um exame vai ajudar o outro, mas nunca nenhum exame vai substituir a mamografia. Doutora, qual a recomendação para o dia do exame? A gente pede para que no dia do exame a paciente não use nenhum produto na região das mamas, nem hidratante, nem talco. O talco, por exemplo, quando você faz o raio-x, ele pode parecer como microcalcificações. Então, todos esses produtos devem ser evitados, tanto na mama quanto na axila, para poder evitar que você faça uma imagem que pareça ser alguma coisa quando não é. Agora vamos saber o que é mito e verdade em relação ao câncer de mama. Nós mulheres costumamos usar sutiã, não é verdade? Se, por acaso, a gente usar um sutiã que fica incomodando um pouquinho no nosso seio, será que vai causar um tumor ou algo parecido? Não, às vezes a gente pede para que ela adeque o sutiã, mas em relação à dor da mama. Então, às vezes o sutiã com bojo, com aro, ele pode apertar em algumas regiões que pode estar causando alguma dor, algum desconforto, mas isso não vai causar nenhum tipo de câncer, nenhum risco para câncer de mama para ela, com certeza. Um outro mito, doutora, é em relação a uma pancada. Se, por exemplo, a mulher cair, machucar o seio, isso pode causar um nódulo e vir realmente a ser um CA? É outra questão é um mito também, porque não vai causar um dano a ponto dela poder causar um câncer de mama. Muitas mulheres chegam e relacionam o câncer que ela está tendo com uma pancada que ela teve no passado. É muito difícil isso acontecer. O que pode acontecer, às vezes, uma pancada muito forte, causar um hematoma, aquilo aparecer como um nódulo no futuro, mas que não é nada demais. Não vai causar um risco maior por causa disso também. Doutora, algo que também realmente é mito no assunto que nós estamos abordando, cisto no seio e dor, que a maioria tem muitas mulheres que sentem dor no seio. Isso pode realmente ser um câncer? A dor na mama, raras vezes está relacionada ao câncer de mama, é muito rara. A maioria das dores da mama são ou fisiológicas, que nós chamamos, que faz parte da mama, do estímulo hormonal da mulher. Às vezes algumas medicações podem causar dor, alguns traumas, até mesmo a academia, porque a gente tem que lembrar que atrás da mama tem um músculo, então elas podem associar dor com várias outras coisas, mas raramente está relacionada ao câncer de mama. É a principal causa de queixa das mulheres no consultório, elas vêm muito preocupadas e a maioria das vezes a gente passa o tempo todo tentando mostrar para elas que aquela dor faz parte do ciclo menstrual, às vezes faz parte da mama dela mesmo, de alguma forma, que não é uma doença, né? A gente faz os exames, esclarece que não tem nenhuma alteração e a gente informa para ela que aquela dor não tem relação. Com relação aos cistos, que são somente bolhas d'água, é líquido que se acumula na mama. Os cistos também causam muito pânico, muita preocupação nas mulheres, mas ele não é nada que se transforme num câncer. O risco de um cisto simples, que é uma bolinha d'água, se transformar num câncer é zero. Então, aquela mulher que tem cisto, ela não deve se desesperar. Agora, ela tem que procurar um mastologista, porque tem casos e casos. A gente, às vezes, tem cisto que pode inflamar, tem cisto que dói, a gente vai tratar, mas em termos de risco para câncer de mama, o cisto não tem risco para câncer de mama. Na realidade, como é que se faz o autoexame? Então, o autoexame, ele deve ser feito no período fora da menstruação, né? A mulher, ela tem que escolher, se ela estiver menstruando, um período em torno de 10 a 15 dias da menstruação para poder tocar suas mamas. Ela deve se olhar no espelho para ver uma alteração que ela possa perceber entre uma mama e a outra, que a gente chama de assimetria, uma diferença, algum inchaço, algum caroço, alguma ferida na pele, uma ferida no bico do peito, algum caroço nas axilas também, que às vezes o câncer de mama ele pode começar como um nódulo na axila, né? Então ela pode fazer isso no chuveiro, pode fazer isso deitada, e onde ela passa a mão para perceber essas alterações, se ela encontrar algum nódulo ou não, certo?
passa a mão na axila e também observa, além de olhar no espelho as alterações, ela pode fazer o que a gente chama de expressão, né? Apertar o bico do peito para ver se sai alguma secreção. Lembrando que a maioria das secreções do bico do peito são benignas, não tem nenhum problema, né? O que a gente chama atenção é se sair sangue ou aquele líquido completamente transparente como água. São os dois líquidos mais preocupantes que ela deve procurar um médico. As outras secreções geralmente são secreções normais. Então, dessa forma, ela consegue perceber essas alterações todo mês. O movimento do autoexame, são em movimentos circulares? Pode ser em movimentos circulares, pode ser digitando assim ou pode ser palpando mesmo, né? Na verdade, o importante é que ela consiga palpar a mama inteira, né? Não importa se é em movimentos circulares ou não, certo? Lembrando que a mama, ela vem daqui de cima, né? Essa região aqui mais perto da clavícula também é mama e as axilas fazem parte do autoexame, né? Às vezes a paciente tem um nódulo muito aqui em cima e que ela acha que não é nada, mas pode ser um câncer de mama. Então ela tem que palpar a mama inteira, não é só essa região, é a região que pega toda a parede torácica e as axilas, né? Qual a dica que a senhora deixa para as nossas telespectadoras em relação ao câncer de mama, o autoexame e como se cuidar melhor? Com relação à prevenção do câncer de mama, a mulher tem que entender que toda vez... Peraí, posso voltar? Pode continuar. Então, olha para a direita e olha para frente. Tá. Então, com relação ao câncer de mama, a mulher ela tem que entender que quando a mulher é jovem, ela tem que entender que engravidar é um fator de proteção, amamentar é um fator de proteção, então ela tem que engravidar, ela tem que amamentar, manter o peso ideal é um fator de proteção, a obesidade é um fator de risco para câncer de mama e para vários outros tipos de câncer, né? O tabagismo, atividade física também protege bastante contra o câncer de mama, então ela tem que ter uma vida saudável, com uma atividade saudável na alimentação, atividades saudáveis no dia dela e prestar atenção para essa questão da paridade, porque a gravidez realmente é um fator de proteção. Com relação às orientações dela todo mês, ela tem que se olhar, ela tem que se tocar, ela tem que lembrar que a partir dos 40 anos ela deve ir ao mastologista, lembrando que o mastologista não é um médico que ela deva ser sempre encaminhada, ela pode marcar direto uma consulta com ele sem passar pelo ginecologista, ao contrário do que muitas mulheres acreditam. Então, ela deve fazer seu exame de rotina todo ano, a partir dos 40 anos, da mesma forma que ela faz seu exame de rotina, um check-up geral. A partir dos 40 anos, mamografia anual, e se ela perceber qualquer alteração, independente da mamografia, independente do período, ela deve procurar o mastologista dela. Doutor, o programa Raio X MA agradece a sua presença e eu tenho certeza que você aí de casa ficou bastante esclarecido. Obrigada, agradeço vocês pelo convite também. A LECORPS é uma clínica médica especializada em nutrologia. O nutrólogo é um médico que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças metabólicas e nutricionais, como a obesidade, anorexia, anemias, diabetes, entre outras. O médico nutrólogo é especializado em prescrever medicamentos, nutrientes e suplementos de forma personalizada, de acordo com a real necessidade de cada paciente. LECORPS Nutrologia e Estética. Oferecemos também tratamento de estética corporal, facial e terapia capilar. Cuide de sua saúde. Faça um check-up nutrológico. Dr. Clevison Araújo tem o prazer de lhe atender no edifício Medical Center Jaracati, 6º andar, sala 602 e 608. Fone 3221-0663 ou 981-16-8895. Responsável técnico Dr. Clevison Araújo. A Academia Maranhense de Medicina inaugurou uma nova sede na capital, localizada na Rua 13 de Maio, no centro, no dia 24 deste mês. O evento reuniu a classe médica que pôde desfrutar da ilustre presença do cirurgião maranhense radicado no Rio de Janeiro, Dr. José Ribamar Saboia. O médico cirurgião realizou uma conferência titulada O Estado da Arte da Cirurgia, expondo avanços da cirurgia do sudoeste do país e do mundo. Para o presidente da Academia de Medicina, Dr. José Márcio Soares Leite, a conferência
contribuirá de forma significativa para a medicina do Maranhão. Hoje é um dia importante para esta academia. Pela academia é viva, é uma imagem viva de quê? De que a medicina se faz presente, não somente aquela medicina que talvez você esteja acostumado de ver, presente nos hospitais, presente no leito do paciente. A nossa medicina, ela também se faz presente em ocasiões como essas, numa academia que é o espaço para a discussão maior das políticas públicas para a área da saúde, para a medicina e os avanços científicos que nós devemos ter. A presença entre nós do maranhense, doutor Zé Ribamar Saboia Azevedo, que é um doutor de renome nacional e internacional, nos traz aqui hoje o que há de mais moderno na cirurgia do mundo. Como as técnicas cirúrgicas evoluíram. Isso é importantíssimo para os estudantes que já vão ser formados e passar a conviver com essas técnicas. E assim a medicina vai subindo cada vez mais os seus degraus. O importante, a academia está como agente catalisador no meio desse processo, porque aí sim, esse avanço científico não pode distanciar-se da nossa realidade social. Então, nós temos que, de um lado, fazer com que essa sociedade, com que os mais pobres também tenham acesso a essa tecnologia. E do outro, que não se possa esquecer todo esse passado que foi construído para que eles chegassem lá. Essa base, esse alicerce, foi construído a partir de grandes profissionais que construíram isso. E nós temos aqui também o espaço para a gente referenciá-los, para homenageá-los e para também reconhecer o seu trabalho. O médico convidado também ressaltou a importância da palestra para a medicina do Maranhão. Eu me senti muito honrado de ter sido convidado para vir até aqui a Academia Maranhense de Medicina para fazer uma palestra. Então, a escolha do tema foi alguma coisa que eu desse ter um lado humano da medicina, em que os louros e as dificuldades de ser médico nos dias de hoje e, ao mesmo tempo, os progressos da medicina como um todo, desde o diagnóstico, da terapêutica, dos ensinos e assim sucessivamente. O presidente da Associação Médica Brasileira do Maranhão, AMB-MA, Dr. Mauro César Oliveira, prestigiou o evento e parabenizou o trabalho da Academia de Medicina. A Associação Médica Brasileira, representada aqui no Maranhão pela Associação Médica do Maranhão, está aqui prestigiando esse importante evento, que é a inauguração da nova sede da Academia Maranhense de Medicina. Queremos agradecer o honroso convite do Dr. José Márcio Leite, que nos convidou para fazer parte deste grandioso evento, e parabenizar a nossa academia por este grande passo na sua história. As entidades médicas do Maranhão unidas, a Academia, a Associação Médica Brasileira, por mim representado o CRM e o sindicato, estão sempre trabalhando em prol do bem-estar da nossa classe. Ao final do evento, os convidados participaram de um coffee break, onde puderam confraternizar os amigos da classe. A Lecorps é uma clínica médica especializada em nutrologia. O nutrólogo é um médico que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças metabólicas e nutricionais, como a obesidade, anorexia, anemias, diabetes, entre outras. O médico nutrólogo é especializado em prescrever medicamentos, nutrientes e suplementos de forma personalizada, de acordo com a real necessidade de cada paciente. Lecorps Nutrologia e Estética. Oferecemos também tratamento de estética corporal, facial e terapia capilar. Cuide de sua saúde. Faça um check-up nutrológico. Dr. Clevison Araújo tem o prazer de lhe atender no edifício Medical Center Jaracati, 6º andar, sala 602 e 608. Fone 3221-0663 ou 981-16-8895. Responsável técnico Dr. Clevison Araújo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, é a representante oficial dos dermatologistas junto à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina. Uma das funções da SBD é propor medidas visando fiscalizar o exercício legal da dermatologia em nosso país,
Por isso, quando precisar, é importante e mais seguro que você procure um dermatologista sócio da SBD. Na dúvida, pesquise no site do CRM do Maranhão, www.crmma.org.br, e veja se o médico a quem você está confiando a saúde da sua pele é realmente um médico registrado como dermatologista. Presidente SBD-MA, doutora Ana Paula Vieira. Hoje você também vai conferir alguns mitos e verdades sobre cabelo, pele e depilação com a dermatologista Luana Leda. Raspar os pelos faz com que eles fiquem mais grossos ou cresçam mais. Mito. Quando você raspa o pelo, você está retirando apenas a haste do pelo. Você não mexe na raiz. Então o pelo ele vai crescer da mesma forma que ele era. Para a barba não aumentar, não se deve raspar todo dia. Mito. O fato de você raspar a barba todos os dias não vai interferir no crescimento do pelo. O pelo ele tem um ciclo, que ele tem um período de crescimento, de estagnação e da queda. Então o fato de você raspar, retirando apenas a haste com a lâmina de barbear, não vai interferir no crescimento. Quanto mais se depila, menos pelos crescem. Depende, se você depilar com a lâmina de barbear, o crescimento do pelo vai ser igual, porque o pelo ele tem um ciclo, ele tem um período de crescimento e o período de queda. Agora, se você retirar os pelos com a cera, que retira pela raiz, aí ele pode crescer menos. Depilação com roll-on ou cera quente causa varizes. Mito. Varizes são alterações do retorno venoso. As veias, no caso das pernas, estão com alguma deficiência e a depilação ela não vai interferir nesse processo. Depilação com cera provoca flacidez na pele. Mito. A flacidez ela é relacionada com a alteração das fibras elásticas e das fibras colágenas. A depilação é um processo mais superficial, um procedimento mais superficial que não vai interferir na flacidez. O sol melhora as espinhas. Mito. Algumas pessoas acreditam que há uma melhora com o sol porque depois que você pega sol, algumas lesões elas acabam secando, ressecando, diminuindo. Só que posteriormente, o fato de você ter pego o sol vai estimular a oleosidade da pele e obstruir aquele folículo, causando mais lesões. Uma espinha espremida pode virar câncer de pele. Não, o fato de você espremer uma espinha não vira um câncer de pele, isso é mito. O que acontece é que a pessoa já tem uma lesão que se parece com uma espinha e que é um câncer de pele e acaba traumatizando e essa lesão não vai melhorar, vai evoluir e quando ela for consultar, ela vai receber o diagnóstico de um câncer de pele. Por isso é importante você sempre fazer uma avaliação com o seu dermatologista. Os furúnculos são uma doença do sangue. Não, mito. O furúnculo ele é uma bactéria que vai invadir aquele pelo causando uma infecção. Lavar a cabeça com água quente faz cair os cabelos. Mito. A água quente realmente ela vai prejudicar um pouco o cabelo, principalmente naqueles pacientes que têm dermatite seborreica, a famosa caspa, porque ele estimula a oleosidade. Vai deixar o fio mais frágil, pode ficar mais quebradiço, mas não vai favorecer a queda o fato de você lavar com água quente o cabelo. Os cabelos devem ter as pontas cortadas para ganhar força. Mito. Você pode realmente cortar as pontas do cabelo caso elas estejam quebradiças, frágeis, duplas, mas ele não vai ficar mais saudável por isso, vai melhorar o aspecto das pontas. Arrancar um fio de cabelo branco faz nascer 2 no lugar. Mito. O cabelo branco, ele fica branco pelo fato da melanina ter diminuído a quantidade de melanina daquele pelo, que é a substância que dá pigmento ao pelo. A partir do momento que você vai envelhecendo, essa melanina diminui e os pelos vão ficando brancos. Então você arrancou aquele que estava branco, mas outros já estavam ficando brancos também, então não tem interferência. Mesmo em dias nublados, é necessário usar protetor solar. Sim, você precisa usar protetor solar tanto nos dias de sol quanto nos dias nublados, porque os raios de ultravioletas vão estar presentes em ambos os dias. Então você precisa passar o protetor solar, reaplicá-lo de 3 em 3 horas para a proteção da pele. Banhar com água quente resseca a pele. Verdade, se você toma vários banhos ao dia com a água muito quente, você acaba retirando a camada de gordura que protege a pele e ela vai ficar mais ressecada. A
A atividade física aliada a uma alimentação saudável é uma forma de prevenção contra o câncer. Por isso, não fique parado na luta contra essa doença. A Lecorps é uma clínica médica especializada em nutrologia. O nutrólogo é um médico que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças metabólicas e nutricionais, como a obesidade, anorexia, anemias, diabetes, entre outras. O médico nutrólogo é especializado em prescrever medicamentos, nutrientes e suplementos de forma personalizada, de acordo com a real necessidade de cada paciente. Lecorps Nutrologia e Estética. Oferecemos também tratamento de estética corporal, facial e terapia capilar. Cuide de sua saúde. Faça um check-up nutrológico. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, é a representante oficial dos dermatologistas junto à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina. Uma das funções da SBD é propor medidas visando fiscalizar o exercício legal da dermatologia em nosso país. Por isso, quando precisar, é importante e mais seguro que você procure um dermatologista sócio da SBD. Na dúvida, pesquise no site do CRM do Maranhão, www.crmma.org.br, e veja se o médico a quem você está confiando a saúde da sua pele é realmente um médico registrado como dermatologista. Presidente SBD-MA, doutora Ana Paula Vieira. Bom dia a todos. Recentemente, a mídia nacional veiculou notícias sobre práticas de médicos supostamente envolvendo o uso de próteses em cirurgias muitas vezes desnecessárias, com o objetivo unicamente de oferir vantagens financeiras recebidas de fabricantes e fornecedores. Sem deixar de considerar a gravidade dos fatos, nos tem chamado a atenção a frequência com que a imagem do médico tem sido veiculada de forma negativa, generalizada e muitas vezes deturpada nos últimos tempos em nosso país. Desde a votação da Lei do Ato Médico, a qual foi vetada parcialmente pela presidente Dilma, quando se apregoou que a classe médica estaria interferindo em outras profissões, quando, na verdade, a lei, em sua essência, apenas preservava para o médico aquilo que já lhe é próprio, a exclusividade no ato de diagnosticar e tratar doenças. Depois veio o programa Mais Médicos, no qual foi passada a ideia para a população de que os médicos brasileiros não querem ir para o interior, ou nem querem que o estrangeiro venha, ou ainda que existem poucos médicos no Brasil. Na verdade, a classe médica brasileira nunca foi contra a vinda de profissionais estrangeiros, mas sim contra a não exigência do exame Revalida, que atesta a qualificação desses profissionais. Medida essa que protege a população brasileira. Não é verdade que no Brasil existem poucos médicos. O Brasil tem mais faculdades de medicina que os Estados Unidos. O que existe é a má distribuição desses profissionais, pois não há condições dignas de trabalho e estabilidade profissional em muitos municípios do país. Voltando ao caso das próteses, obviamente essa prática, uma vez comprovada, é plenamente reprovável e os envolvidos devem ser responsabilizados pelos seus atos. Porém, esses profissionais não representam a grande maioria dos médicos brasileiros, que fazem da sua profissão um sacerdócio, que são amados e respeitados por seus pacientes, que põem neles a confiança de suas próprias vidas. São estes representantes verdadeiramente da classe médica brasileira. Tenham todos um bom sábado e um bom fim de semana. O programa Raio X Maranhão chegou ao fim, mas eu aguardo você no próximo sábado aqui na TV Difusora. Até lá!